uma pessoa que desde aquela época sonhava em fazer um trabalho político na cidade de São Paulo. Ele chegou a querer, inclusive, deixar de ser ministro, uma época, querer ser candidato a vereador em São Paulo naquela época. Depois secretário de subprefeituras, eu fui subprefeito na época. O secretário André Matarazzo mostrou uma competência extraordinária, uma força de trabalho, uma vontade de fazer acontecer impressionante. E é o que nós precisamos ter na Câmara Municipal. Precisamos ter pessoas comprometidas, que conheçam a cidade de São Paulo e que tenham vontade de fazer um ótimo trabalho por essa cidade, que ame a cidade. Eu sou testemunha da paixão que ele tem por São Paulo. E é uma honra muito grande estar apresentando a vocês, aos meus amigos, familiares, queridos amigos, associações que sempre nos acompanharam aqui, a candidatura do secretário André Matarazzo para ser o nosso grande vereador aqui da região. Antes de mais nada, eu queria chamar o Rodolfo, nosso presidente, aqui para ficar aqui conosco e dizer que agradecer muito hoje esse evento que nós estamos fazendo, agradecer muito a presença do querido Geraldo Alckmin, do querido José Serra, ex-governador, que vai ser prefeito de São Paulo de novo, agradecer muito o Edu, o Odilac, e dizer que a Moca, para mim, é um bairro que eu tenho uma intimidade relativa, mas bastante grande, porque eu trabalhei anos aqui na região da Moca, isso quando estava na vida privada. Moca é o bairro de origem do Serra, onde ele nasceu, e acho que nada mais importante do que a gente ter organizado esse evento numa fase final da primeira parte da campanha, aqui no bairro, que é o bairro dele, o bairro que ele fala sempre com tanto carinho. Sobre o Serra, eu sou suspeito de falar, conheço ele há muitos anos, não só trabalhando, mas principalmente o lado pessoal do Serra. E sei o quanto ele, a vida toda, se dedicou ao nosso país, se dedicou ao Estado, se dedicou à cidade, enfim, a dedicação integral que ele sempre teve à vida pública. O trabalho dele na Prefeitura de São Paulo, quando o Geraldo Alckmin era governador, conseguiu somar justamente o esforço do governo com o esforço dele na prefeitura. Eu digo, sem sombra de dúvida, o Serra foi o melhor prefeito que São Paulo já teve. Ele estabeleceu bases que transformaram o conceito de trabalho na prefeitura de São Paulo. Basta ver o volume de recursos que conseguiu-se arrecadar sem aumentar os impostos em nenhum centavo, ao contrário, eliminando duas taxas que tinham sido criadas pelo governo do PT. Na Prefeitura do Serra, eu acho que nós conseguimos inovar as subprefeituras, nós tiramos as subprefeituras das páginas de polícia, levamos as subprefeituras para a página da Veja São Paulo pela qualidade dos projetos que tinham. Nas subprefeituras, eu pude ter subprefeitos da qualidade do Eduardo Odilac, da qualidade do Fábio Lepic. O Serra inovou, como sempre, abriu espaço para gente nova, para gente moça, que é um dos traços do Serra. Quem não conhece o Serra sempre diz ou acha que ele é centralizador. Eu sou testemunha que, ao contrário, é até aflitivo quanto ele descentraliza, porque ele é um grande cobrador, sabe cobrar e principalmente sabe definir as prioridades e as missões que ele delega para as pessoas. Isso é muito raro num administrador público. O Serra tem a qualidade de conseguir formular políticas públicas e implementar políticas públicas, que também é muito difícil de você encontrar. Eu acho que São Paulo tem a sorte, o privilégio de poder ter o Geraldo Alckmin como governador, sucedendo ao José Serra no governo de São Paulo. É um privilégio poder voltar a ter o Serra na prefeitura, tendo o Geraldo Alckmin ainda no governo do Estado. Isso soma esforços para o nosso Estado. Isso permitirá que a gente continue fazendo o que a gente fez na Prefeitura de São Paulo. Aqui na região, acho que todo mundo lembra o esforço que foi para conseguir regularizar ou eliminar ou tirar da frente aquele comércio ilegal que existia no Largo da Concórdia. Ninguém nunca teve coragem de mexer nisso. O Serra deu autonomia para fazer, porque entendia que o comércio formal, aquele que pagava impostos, paga aluguel, tem folha de pagamento, estava sendo prejudicado e massacrado pelo comércio ilegal, pela ocupação
irregular do Largo da Concórdia. E assim, em muitos lugares da cidade. Eu acho que a evolução da Moca no período, no governo Serra, foi imenso. Não só porque tinha o Serra, mas porque ele soube escolher também aqueles a quem ele delegava as missões importantes da prefeitura. E isso eu tive o privilégio de trabalhar 4 anos, 5 anos da prefeitura, 2 anos junto com o Serra, e implementei até o último dia o projeto do José Serra na prefeitura. E a gente sabe, os 4 anos para os quais ele foi eleito, a equipe do José Serra permaneceu intacta, implementou cada vírgula do projeto que ele tinha feito, e aí, melhor, com o apoio dele como governador também na cidade de São Paulo. Por tudo isso, acho que é vital nós nem titubearmos em pensar na hora de votar. Eu acho que não há dúvidas. O Alexandre Schneider, que é um querido amigo, foi o melhor secretário de município que São Paulo já teve em termos de municipal de educação que nós já tivemos. Eu acompanhei de perto o trabalho dele, a revolução que ele fez na questão, por exemplo, das escolas para deficientes ou visuais ou auditivos ou físicos, com cursos especiais. Enfim, a mudança de relacionamento com todos os professores, a implementação das creches, que muito se fala, creches nunca serão suficientes, mas dobrou o número de vagas que existiam quando nós assumimos a prefeitura. Eu até fico contente de ver hoje o Alexandre como vice do Serra, que é um rapaz jovem, embora com os cabelos bem mais brancos do que os meus, não tão mais jovem do que eu, mas um pouco mais jovem, mas que fez um trabalho brilhante nesses anos, que também teve a frente da prefeitura. E vocês vejam que da equipe do Serra, ou do PSDB, desse PSDB mais próximo, nunca ninguém falou um A, nunca pairou uma sombra de dúvidas sobre o comportamento de alguém, nunca se falou, nunca ninguém de nós teve nem metido nem perto de nenhum escândalo como desse que nós estamos vendo em Brasília, como nós estamos vendo em todos os lugares. Nunca alguém ouviu falar o nome do Geraldo Alckmin, do Serra, do Odilac, do Alexandre Schneider, do Lepic, metido em qualquer tipo de confusão. Isto vale muito, principalmente num país que está perdendo as referências, estão esquecendo os valores, estão esquecendo os princípios e estão esquecendo que ética na política é uma das coisas importantes que nós temos e que São Paulo gosta disso. Eu vou falar 2 minutos sobre a Moca. Por que eu acho que o Serra tem que vir? Porque nós não conseguimos concluir tudo que tinha que ser feito aqui. Nós temos muito o que fazer ainda na região da Moca. A Moca tem aquela área do Parque Esso, da antiga fábrica da Esso, se não me engano, que tem que se dar um destino a ela. Tem todos os galpões da Henry Ford, que estão prontos, esperando uma definição para se transformar aquilo num grande polo de atividade, de entretenimento e cultura para a cidade. Boa parte daquilo pode ser usado para aquilo. Os donos gostariam, a cidade agradeceria, e tenho certeza que a gestão pública vai se empenhar nisso. A Moca, embora não pareça, é uma área muito árida, ela precisa de espaços verdes, ela precisa mais áreas verdes, precisa de parques que nós não temos por aqui. O Parque Piqueri não é Moca, é Tatuapé, embora esteja bastante próximo, lugar onde eu cresci, né, que era a casa de uma prima minha. Mas por tudo isso, eu acho que o Serra é um bem necessário para a cidade. E dizer que o ano que vem a Câmara dos Vereadores, e por isso também sou candidato a vereador, a Câmara dos Vereadores terá um papel fundamental, que é o papel de definir o novo plano diretor da cidade. O plano diretor muda tudo, pode mudar tudo. Com a pressão que o mercado imobiliário faz hoje, é um risco imenso você não ter gente com responsabilidade administrando aquilo, analisando e discutindo o plano diretor. A Moca hoje é um dos filé mignons de São Paulo. Todo mundo sabe a pressão que o setor imobiliário faz aqui, faz no Brás, inclusive na zona cerealista também ter feito, que já não é Moca, é Paris. Mas enfim, toda essa região. É preciso tomar cuidado, nós não podemos deixar transformar a Moca no que transformaram a Vila Olímpia, no que transformaram o Itaim Bibi, que destruiu-se, foi destruído pelo excesso de verticalização, ou que está se fazendo também na Barra Funda, construindo uma maravilha, aquele projeto Cidade Nova, ruas largas todas, só que a saída do condomínio desemboca na mesma Francisco Matarazzo de 40 anos atrás. Tudo isso tem que ser pensado. Nós não podemos deixar esse excesso de concentração e principalmente o modismo
das cidades compactas, que é muito bonito, mas vale para Chicago, que tem a infraestrutura preparada para ser uma cidade compacta, ruas largas, calçadas largas e infraestrutura adequada para ter pouco espaço. Não é o caso de São Paulo, você precisa de infraestrutura. A Câmara precisa melhorar do nível, ela precisa estar à altura de São Paulo. Os comerciantes não têm um representante na Câmara, por exemplo. Ninguém representa o comércio, que é o principal motor de São Paulo hoje. Eu vou encerrar, que eu sei que o Serra não estou vendo, mas deve estar impaciente. Mas vocês verem como eu conheço. Mas dizer que as leis de São Paulo precisam ser modernizadas. Nós estamos vivendo na idade da pedra em termos de legislação, e não é só o plano diretor. Leis do dia a dia, lei de calçada, por exemplo, é um desastre. Você tem 35 mil quilômetros de calçadas em São Paulo imprestáveis, onde cada um faz, quando faz do jeito que quer. Você tem 1,5 milhão de pessoas com deficiência em São Paulo. Você não as vê porque elas não conseguem sair, não tem como sair de casa. Leis obsoletas aos montes, a lei do Psil, que dava uma dor de cabeça para nós imensa, na região da Moca e Tatuapé, uma das principais regiões, porque é de uma lei da década de 70. Década de 70, o auge da música barulhenta, assim, o rock pauleira, era Stevie Wonder, imagina, né? Era Elvis Presley, era o auge. Isso mudou, o som mudou, as músicas mudaram, os equipamentos mudaram. A legislação que regula os táxis é da década de 69, tem um artigo que obriga os táxis a andarem com um guia de rua dentro do carro e proíbe hoje a usar GPS. Então são coisas que você tem que dar uma atualizada, né? Não podemos continuar travando o desenvolvimento da cidade, sem falar nas leis de alvará, a lei de alvarás que leva 3, 4 anos, quando resolve, quando consegue, imóveis irregulares em áreas inteiras, como é o caso do Brás. Só o Serra, eu tenho certeza, terá coragem para bancar mudanças desse tipo. Gente, eu não vou cansar vocês mais, queria agradecer muito obrigado e vamos até de fora. Só lembrar que o meu número é 45450, pelo amor de Deus, não esqueçam, espalhem bastante. Obrigado.